Esse vídeo é um verdadeiro aulão e é o primeiro de uma série que quero postar aqui sobre a nossa rotina como líderes e voluntários do Ministério Infantil. Tenho certeza que você vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo e com clareza sobre quem é você no Ministério Infantil e como você pode fazer para que o seu ministério se torne um ministério infantil incrível e baseado totalmente no que a Bíblia nos ensina. Ao longo dos vídeos eu quero conversar com vocês sobre as dores e alegrias do ministro de criança e sobre como podemos construir ministérios infantis sólidos, com uma liderança madura, focada em evangelismo e discipulado, para que possamos colher resultados reais. Resultados? Sim, porque nós precisamos também ter ministérios focados em resultados. Não estou falando de transformar nossos ministérios em fábricas de pequenos crentes com meros processos ou técnicas visando resultados. O que eu estou falando é de transformar nossos ministérios em celeiros. E celeiro é lugar de nascimento, é lugar de cuidado, de onde vão sair cristãos que têm uma fé sólida, raízes fortes, prontos para também levar essa mensagem a outras pessoas. Esse é o verdadeiro ID cumprido em sua forma mais plena, com sabedoria e aplicação de técnicas ensinadas por Jesus Cristo no seu próprio ministério de discipulado. Que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a tia Tânia. Já tenho esse canal há 6 meses. Hoje, enquanto eu estou gravando, a última vez que eu olhei ali, já éramos 815 professores, discipuladores, pais, líderes aqui reunidos nesse canal. E levanta a mão aí quem já ouviu alguma das minhas canções. Esse é um canal onde eu costumo postar canções para o Ministério Infantil, canções que eu mesmo componho. E algumas pessoas me perguntam quem canta, quem é o cantor. Gente, eu faço com IA. Então são canções em que eu escrevo as letras e a musicalização, o cantor é feito com inteligência artificial. O que mais eu posso dizer? Bom, cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil, então desde berçário acompanho o Ministério Infantil como aluna, depois como mãe. Eu tenho 2 filhas, uma tem 12, a outra tem 6, e hoje eu trabalho no Ministério Infantil. Faz 2 anos que eu estou na liderança do Ministério Infantil na minha igreja, que é a Igreja Presbiteriana em Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E agora resolvi começar a aparecer por aqui também no canal com os meus vídeos. Eu já tenho um outro canal onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, neurociências. Então vocês vão ver que tem horas que eu falo um pouquinho técnica, porque eu já estou com um pouquinho dessa manha do outro canal, mas eu acho que isso pode agregar muito para nós como Ministério Infantil. Eu sinto que no YouTube falta esse tipo de material de dia a dia, de verdade, de liderança de verdade, sem maquiagem, ou que seja mais próxima da nossa realidade, porque às vezes o que a gente encontra são ministérios muito grandes, ministérios que estão muito longe das nossas possibilidades, da nossa realidade. E estou com muitas expectativas para esse projeto aqui, conto com vocês para me acompanhar. Assistam os vídeos até o final, curtam, compartilhem nos grupos de lideranças das tias da salinha. Eu sei que tem milhares de grupos aí, eu vou compartilhar nos grupos que eu participo. E você também compartilha, me ajuda a divulgar, para que esse vídeo chegue ao máximo de líderes possíveis e a gente possa construir essa rede de líderes fortes, maduros, em que um apoia o outro. Acho que isso vai ser muito bom para a consolidação do Ministério Infantil no Brasil. Vamos começar então com uma oração? Senhor Deus e Pai, nos colocamos aqui nesse momento, Pai, diante de Ti, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa pequenez e clamando, ó Deus, que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa se fazer presente, possa se fazer ativo, ó Deus, em nossas vidas. Toma lugar, ó Deus, em nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Que todos eles, ó Pai, estejam voltados para Ti, estejam voltados para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu santo nome. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, abençoa os líderes por esse Brasil afora. Esteja conosco, ó Deus. Nós clamamos a Ti, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Esse vídeo vai ser focado numa autoavaliação. A gente vai pensar sobre o que tem nos motivado a estar no Ministério Infantil. Gente, incrível! Hoje eu resolvi fazer o vídeo. Sabe que tudo está acontecendo aqui ao redor de mim.
Agora tem um cavalo relinchando lá fora, tinha uma moto rodando aqui, tem alguém serrando alguma coisa, então assim, o inimigo está incomodado. Mas vamos lá. Esse vídeo vai focar numa autoavaliação sobre quais os motivos têm nos levado a estar no Ministério Infantil e em desvendarmos como seria um Ministério Infantil incrível segundo a Bíblia. Então, pega papel e caneta. Se você não pode agora anotar, depois você volta, assiste o vídeo novamente. Mas é importante que você agora anote os pontos que eu vou colocar aqui, para que você possa fazer essa autoavaliação com atenção e com toda sinceridade. Eu vou começar listando os motivos certos para a gente estar no Ministério Infantil. E você vai anotar aí com toda sinceridade se você está se enquadrando nos motivos corretos. Lembra que é você e Deus, ninguém agora está te vendo, te julgando. É momento de você ter um coração totalmente aberto diante de Deus. Então anota aí. Vocação e chamado. Você tem um amor genuíno pelas crianças e sente que ensinar a Bíblia a elas é parte da sua vocação cristã. Desejo de discipular com profundidade. Você quer ver crianças conhecendo a Deus, crescendo em fé e formando verdadeiro caráter cristão. Visão de longo prazo. Você enxerga o ministério infantil como uma preparação para a vida adulta. Afinal, a igreja do presente é a igreja do futuro. Serviço ao corpo de Cristo. Você entende que servir as crianças é parte da missão da igreja, não é um serviço paralelo. E consciência doutrinária. Você está comprometido com a verdade bíblica e quer transmitir uma fé sólida e cristocêntrica. Reparou que aí não está porque você tem muito jeito com crianças? É porque esse não necessariamente é um requisito essencial para estar trabalhando no Ministério Infantil. Em algum momento eu vou falar melhor sobre isso, mas é importante entender que há áreas dentro do Ministério Infantil onde você não precisa necessariamente estar atuando diretamente com as crianças. Mas agora eu vou estar listando os motivos errados. Fuga de ministérios mais difíceis. Ah, vou para o Ministério Infantil porque é mais fácil lidar com as crianças do que com adultos. Vaidade ou carência? Sabe, aquela pessoa que quer ser vista como uma pessoa fofa, uma pessoa carinhosa, ou quer mostrar os seus talentos, quer ser influente entre os pais e a liderança da igreja. Entretenimento disfarçado de ensino. É aquela pessoa que gosta de usar suas habilidades, tem habilidades muitas vezes recreativas, ou de cantar muito bonito, tem muito carisma com as crianças, mas usa isso mais como uma forma de entretenimento. Não tem foco pedagógico ou espiritual. Outro ponto, imposição ou preenchimento de uma escala. Ou seja, tá ali simplesmente porque ninguém quis estar, porque não tem outra pessoa para cumprir o mesmo papel, tá ali sob pressão. Ou também o outro ponto, tá ali por piedade, porque não tem ninguém para fazer e sente pena de não ter alguém cumprindo com esse papel. Agora, a gente vai avaliar o Ministério Infantil. Você vai anotar aí o que é um verdadeiro ministério infantil e o que não é um verdadeiro ministério infantil. Começando pelo que é um verdadeiro ministério infantil segundo a Bíblia. E aí eu vou ler aqui. Ele é cristocêntrico. Tudo aponta para a cruz de Cristo, mesmo nas histórias do Antigo Testamento. Lucas 24, do 25 ao 27, diz assim: E lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para estar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo nas Escrituras. Ou seja, Cristo já demonstra que desde o Antigo Testamento ele está presente em todas as histórias. Então, o verdadeiro ministério infantil tem que apresentar Cristo em todas as histórias. Em todos os momentos, em todas as histórias, tem a presença de Cristo. Então, a gente tem que aprender a encontrar qual é a figura de Cristo naquela história. Qual é o tipo de Cristo naquela história. Outro ponto, é um ministério doutrinário com linguagem acessível. Ensina verdades profundas com simplicidade, mas não com superficialidade. E aí lá em Deuteronômio 6 e 7 diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos. Outra característica é o ministério discipulador.
Ele ajuda a criança a formar uma vida devocional real, com oração, com leitura bíblica. Mateus 28, do 19 ao 20, diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Ele também é um ministério missionário, ou seja, ele conduz a conversão verdadeira e também ensina desde cedo o amor ao próximo e o comprometimento com o evangelho. Lá em Marcos 10, 14 diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele também é um ministério participativo e formador. Ou seja, ele desenvolve os dons, a consciência de fé e também o senso de pertencimento a uma comunidade. Esse ponto quer dizer que os professores precisam aprender também a ouvir as crianças também precisam participar, elas precisam se sentir parte do ministério. Elas não são ali só alunos, elas são igreja. Então, elas têm que ter participação no ministério. Lembra do versículo lá de 1 Timóteo? 1 Timóteo 4,12 diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na fé, no amor e na pureza. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não desprezar o conhecimento das crianças, de levar em conta a participação, as experiências, o que elas trazem também para o ministério. Em contrapartida, vamos anotar aí o que não é um verdadeiro ministério infantil segundo a Bíblia. Não é um show de glitter gospel. Sabe, aqueles ministérios cheios de atrações e de modinhas e de grandes eventos que só servem para chamar atenção, mas não edificam em nada. Gente, não estou dizendo que todo grande evento se encaixa aqui, se enquadra aqui. Mas estou dizendo que esse não deve ser o foco, a base de um ministério infantil. Vou ler também 2 Timóteo 4,3, que diz assim: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, amontoarão mestres segundo as suas próprias cobiças. Muitos desses ministérios podem estar caindo no erro da vaidade. Então, ele está atendendo às cobiças de um líder vaidoso, que só quer mostrar que ele é bom em produzir, em montar um belo evento. E esse não pode ser o foco do ministério infantil, pelo amor de Deus. Outro ponto, agenda cheia e coração vazio. Programações lotadas, vários ensaios, uma grande preparação, mas que no fundo não traz nenhum fruto espiritual, nenhuma conversão. São eventos cheios de crianças, mas vazios de Deus. E lá em Mateus 15:8 diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meu irmão, minha irmã, aquela programação linda que você ficou 6 meses ensaiando, teatro, coreografia, a entrada, a recepção, glória a Deus pelo empenho que você teve de montar toda aquela programação. E eu espero de coração que, se você está aí se doendo agora, espero de coração que o seu evento não tenha sido assim. Mas o que eu quero dizer é que não adianta a gente colocar todo o nosso coração no fazer por fazer, na construção do evento, sabe? No trabalho de produzir o evento. E esquecer da parte espiritual. Não é também um verdadeiro ministério infantil, segundo a Bíblia, aquele em que não há continuidade. Cada semana é um conteúdo passado, às vezes tem uma escala, né? E cada professor decide o que vai passar, não tem uma organização, não tem uma direção quanto ao conteúdo. Então as crianças ficam perdidas naquele, uma hora fala de Sansão, outra hora já está falando de João, e as crianças não conseguem ter uma linha de raciocínio. Quando a coisa é feita desse jeito, não há discipulado, porque discipulado é ensino. As crianças precisam compreender, elas precisam pegar o fio da meada, elas precisam conseguir entender o que está sendo passado para elas. Então, nós vamos trabalhar 3 meses os evangelhos. Vamos trabalhar os evangelhos, vamos fazer as crianças entenderem ali a cronologia, a linguagem, quem está escrevendo. É dar um conteúdo profundo, mas na linguagem delas. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, as crianças precisam sair do seu ministério habilitadas para defender a própria fé,
habilitadas para conversar sobre a Bíblia, habilitadas para se manterem firmes na fé diante dos confrontos que elas vão encontrar pela vida, pela escola, pela faculdade. E definitivamente não é um verdadeiro ministério infantil, segundo as Escrituras, aquele que é focado em likes. E não estou falando de redes sociais, estou falando daquele que o foco da liderança é ter aprovação. Aprovação do pastor, aprovação dos pais, aprovação dos outros líderes. E se preocupa com isso mais do que se preocupa com a aprovação de Deus. Aqui eu encerro o que não é o ministério infantil, mas ainda tem mais um pouquinho. Então vamos recapitular? Até aqui a gente pensou o que tem me motivado a estar no ministério infantil, se eu estou tendo as motivações certas ou as erradas, e também vimos o que não é um verdadeiro ministério infantil e o que é um verdadeiro ministério infantil segundo a Bíblia. E agora a gente vai pensar o que então, tendo isso em mente, eu posso fazer para transformar o meu ministério infantil em um ministério incrível. Ou seja, como eu posso tornar o meu ministério atraente, mas sem perder o foco na cruz. E aí a gente vai pensar algumas atitudes que Jesus teve no ministério dele e que podem nos servir de exemplos. E o primeiro desses ensinamentos deixados por Cristo que a gente vai estudar é o seja criativo. Lá em Marcos 4:34 fala assim: "E sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos seus discípulos." A gente percebe nos evangelhos que Cristo usava analogias, usava recursos visuais, usava exemplos de coisas do dia a dia, semente, moeda, vinhas, escrevia na areia, tudo isso para ensinar as verdades eternas. Ele cativava, passava um conteúdo profundo, mas sem deixar de ser cativante. Então, como a gente pode imitar a Cristo? A gente hoje tem outros recursos, né? A gente tem os recursos visuais, hoje é, assim, muito fácil. A gente pode usar coisas do cotidiano também. Eu já contei, por exemplo, uma vez, a história das muralhas de Jericó, e assim, fui pega de surpresa para dar aula, não tinha nada preparado, e resolvi usar o que eu tinha nas mãos. Então, eu peguei um pacote de copo descartável e a gente construiu as muralhas enquanto eu contava, sabe? Foi botando, empilhando os copos e construímos as muralhas. E depois as crianças derrubaram. E a gente, assim, o que tinha ali a gente foi fazendo o povo de Deus em volta das muralhas. Nós fomos construindo a história com o que tinha nas mãos. Então, a gente pode usar da nossa criatividade para tornar a história mais cativante, para surpreender as crianças. E isso vai cativar a atenção delas. Outro ponto, Cristo nos ensina a manter um ambiente acolhedor e organizado. Lá em Marcos 6:39 diz assim: "Então mandou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde." Lembra lá na multiplicação dos peixes? Jesus mandou que as pessoas se assentassem, mas não foi de qualquer maneira. Ele mandou que se assentassem em grupos, que a coisa fosse feita com ordem, com beleza. Enquanto ele alimentava o corpo, ele também ensinava ali a necessidade de manter as coisas ordeiras. E a gente tem que também manter o nosso ambiente assim. Se você tem uma salinha pequenininha lá no canto da igreja, mas dá para botar uma figurinha na parede, dá para fazer um ambiente acolhedor, de repente botar um tapetinho no chão, que a criança se sinta mais acolhida. Ou se você tem aquele salão lindo, maravilhoso, não deixe que ele pareça também um ambiente frio ou desorganizado, cadeiras bagunçadas. Ensina as crianças a manterem a organização também do ambiente. Outra maneira de fazer o nosso ministério se tornar incrivelmente atraente é ensinar as sãs doutrinas de forma inteligente. Cristo ensinava, mas ele queria que as pessoas realmente entendessem o que ele estava passando. Ele procurava simplificar a mensagem para que ele fosse compreendido. Então, certifique-se de que as crianças entenderam. Na hora de preparar a aula, prepare sob a visão da criança, não sobre a sua visão. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho um linguajar muito complicado para crianças. E eu tenho essa dificuldade. Então, quando eu estou preparando alguma aula, eu tento escrever um roteiro e eu acabo tendo que escrever palavra por palavra, porque às vezes a gente pode escrever só por tópicos, né? Falar disso, disso, disso. Mas eu tenho que escrever palavra por palavra
para que eu consiga escolher palavras mais simples que eu sei que as crianças vão entender. E aí você também pode usar jogos de perguntas e respostas, jogos de memorização, um catecismo ilustrado, formas de conseguir passar um conteúdo consistente, mas na linguagem que eles consigam compreender. Traduzir a nossa linguagem para a linguagem deles. E no nosso Ministério Infantil Incrível, nós também vamos evitar modismos vazios. Lá em João 6, 66 e 67 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos voltaram para trás. Então perguntou Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? O que eu quis trazer com esse versículo foi a noção de que Jesus não moldava o seu conteúdo para agradar a algumas pessoas. Teve alguns discípulos que voltaram quando se desagradaram do discurso de Jesus, mas ele se manteve firme. Ainda perguntou para os outros discípulos: vocês também vão segui-los? Quer dizer, ele não troca a verdade por popularidade. Então não se deixa levar por modas em que o evangelho está sendo diluído. Mantenha-se firme nos ensinos de Cristo. E também é importante a gente notar qual é a necessidade das nossas crianças naquele momento. Às vezes surgem umas modas, um momento em que está todo mundo querendo trabalhar aquele mesmo tema, mas se você for olhar, não é um tema relevante para suas crianças. Então, para que levar um tema que não é relevante para suas crianças naquele momento? Se as suas crianças estão sedentas de outro tema, de outro assunto. Então, gente, sabe aquela programação linda, maravilhosa, cheia de balões, brilho, glitter, que atrai 150 visitantes e que você tanto se orgulha? Achou que eu ia falar que estava errado, né? Não, gente, de forma alguma é errado produzir mega eventos, mega programações. É lindo, isso demonstra o seu capricho, o seu empenho pela obra, é maravilhoso. Mas isso, se a sua igreja tem uma estrutura que permita a você conciliar as duas coisas. Se, por exemplo, você pode manter uma equipe focada em preparar esse tipo de programação, porque é uma programação que vai te exigir total empenho realmente ali na estrutura, em fazer coisas, em desenvolver materiais, né, em montar, em decoração. E a gente sabe que essas programações vão atrair muitas crianças que vão vir por curiosidade, que vão vir pelo lanche, pelos brindes. E isso é bom, atrair crianças de fora, trazer as crianças para perto de nós, para o nosso ambiente. Isso é maravilhoso. Agora, se você não consegue conciliar as duas coisas, manter mega programações e manter um discipulado de excelência, a sua prioridade precisa ser um discipulado de excelência, porque não adianta vir 150, 200, 300 crianças que vão vir naquela programação e vão sair totalmente vazias. Amanhã já esqueceram tudo que viram aqui dentro, só lembram que tem uma sacolinha de doce. E aí na próxima elas vão vir de novo por causa disso. Mas saíram vazias. Não houve conversão, não houve transformação, não houve ensino, não houve discipulado. O foco principal de um ministério infantil incrível é que as crianças saiam discipuladas, que elas saiam maduras na fé. Sabe por quê? Porque essas crianças vão passar da idade do ministério infantil. E quando elas passarem dessa fase, quando acabar esse brilho, esse glitter, essas atividades, o que vai manter essas crianças na igreja? O que vai manter essas crianças no evangelho? A minha conclusão, então, gente, é que o Ministério Infantil Incrível não se faz com balões, com lanches. Ele é fruto de oração, de zelo com a palavra, de paixão por almas. Então, se você quer impactar gerações, se prepare como quem carrega a alma de uma criança diante de Deus e clame a Ele todos os dias por capacitação pela presença do Espírito Santo. E se você ficou até o final, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu amo as crianças. Os 10 primeiros vão receber um brinde, um devocional que eu produzi, que é para que a liderança possa trabalhar, distribuir entre os voluntários do Ministério Infantil, para que vocês possam trabalhar durante todo um mês devocionais voltados para o amadurecimento do Ministério Infantil. Quero feedback de vocês sobre
o e-book e é o primeiro que eu produzo, então tô assim, é o meu xodózinho. Vou entregar ele de graça para as 10 primeiras pessoas que comentarem aqui no vídeo e depois eu vou colocar o link dele para quem quiser adquirir. Vai ser uma bênção pro seu ministério, eu tenho certeza. Espero vocês aqui, até o próximo vídeo, compartilhem com muitos líderes, com muitos professores, para que a gente possa seguir junto essa caminhada.